Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez temos a alegria e o privilégio de rezarmos esta Eucaristia, na qual contemplamos este sinal no céu da mulher vestida de sol com a lua aos seus pés e uma coroa de 12 estrelas, como nós temos aqui na imagem da nossa padroeira Imaculada Conceição, que nos acolhe sempre nesta casa. O que a palavra de Deus nos ensina no dia de hoje? Primeiro, é sempre bom recordar que a nossa fé católica tem uma marca acentuada mariana. A imagem, a figura, a pessoa da Virgem Maria ocupa em nossa fé católica um espaço destacado. No entanto, nós precisamos também recordar que esta fé mariana tem um objetivo. E não é nos atrair para ela, mas é nos atrair para o seu Filho, o Redentor, o Salvador, que é Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo, na segunda leitura de hoje da carta aos Coríntios, nos apresenta justamente esta centralidade de Cristo, o morto ressuscitado. O apóstolo recorda aos coríntios e a cada um de nós hoje que o Redentor, o Senhor, aquele que nos concede a reconciliação com o Pai, nos concede o perdão dos pecados, nos concede o Espírito de Deus que habita em nós, esse Espírito que nos conduz e nos permite viver como filhos e filhas de Deus. É o princípio e é também as primícias da vitória da vida sobre a morte. O apóstolo Paulo apresenta justamente Cristo ressuscitado como o sinal maior do amor misericordioso de Deus. E na sequência o apóstolo afirma: primeiro, como primícias, ressuscita Cristo, e na sequência todos os que pertencem a Ele. E é justamente neste ressuscitar dos que pertencem a Ele é que nós colocamos a Virgem Maria. Então, nunca é demais lembrar que quando nós nos dirigimos à Virgem Maria, nós estamos buscando a Deus. Buscamos o seu Filho, participar do seu reino, viver na vida segundo o Espírito. E é justamente o Espírito de Deus que impulsiona este encontro de Isabel com Maria. Maria que vai à casa de sua parente que está grávida. E no encontro dessas duas mulheres grávidas se encontra o Cristo, Jesus e João o Batista. E a pergunta que se faz Isabel: de onde me vem o privilégio e a graça de receber a mãe do meu Senhor? Na medida em que nós acolhemos a fé católica, nós ganhamos uma mãe, a mãe do Senhor.
Assim como Isabel chamou Maria a mãe do meu Senhor, todos nós somos chamados a reconhecê-la como a mãe do Senhor, como a nossa mãe, a mãe da Igreja. E na medida em que a Igreja nos apresenta este dogma de fé de que a Virgem Maria é elevada ao céu e está ressuscitada em comunhão com a Trindade Santa, nos indica a meta da nossa vida cristã, a meta da Igreja. Nós não fomos criados para as coisas que passam, nós não fomos criados para viver neste mundo eternamente. A vivência da prática do Evangelho, no amor a Deus e o amor ao próximo, como nos ensina Jesus, nos coloca justamente nesta dinâmica vivida por Maria, a mãe do Salvador. Ela que dá assistência à sua parente, ela que se coloca humildemente no meio do seu povo. E se tem uma coisa que atrai a Deus, é a humildade. E não há mulher mais humilde do que a Virgem Maria. A humildade de Maria e a sua docilidade à vontade divina, o seu estar generosamente disponível a acolher a palavra de Deus, a fez a mãe do Redentor. E se ela está glorificada e ressuscitada em Deus, este é um sinal de esperança para nós. A confiança de que na medida em que vivemos o Evangelho, colocamos em prática os valores evangélicos, impulsionados pelo Espírito de Deus que gerou no seio de Maria o Cristo, também nós podemos participar desta vida divina. Enquanto esperamos a vitória final, como diz o apóstolo Paulo na segunda leitura, é preciso vencer o último dos inimigos, que é a morte. E está difícil, né? Porque a gente está vivendo num ambiente realmente de morte. Por isso nós cristãos somos chamados pela Igreja a vivermos uma unidade e uma comunhão na palavra, no seu Espírito, para nos fortalecer nestes tempos de prova. Nós cristãos não venceremos o mal se estivermos isolados, separados uns dos outros. A comunhão nos fortalece, a oração comunitária nos fortalece. A confiança naquela que é mãe de todos os filhos e filhas de Deus nos fortalece. Peçamos então a tão grande mãe, que fez um percurso humilde de seguimento da vontade divina, nos atraia para o seu Filho pela sua oração. Nos coloque generosos, disponíveis. Nos ensine a viver na humildade do amor que vence tudo. Peçamos ao Espírito de Deus que gerou no ventre de Maria o Filho eterno do Pai, que o Espírito de Deus também gere em nós a presença de Deus, nos fortaleça na comunhão com Ele e nos atraia a viver uma santidade de vida, que é justamente a meta do nosso batismo. Gostaria também de recordar que a Virgem Maria é a imagem, o ícone da Igreja, como aparece na primeira leitura do livro do Apocalipse. E hoje nós, celebrando a Assunção da Virgem Maria,
Recordamos também a vida consagrada, de modo particular a vida consagrada feminina, as mulheres que não constituem família e que pela pobreza, a castidade, a obediência e o amor aos pobres transmitem aos demais membros do corpo de Cristo, que somos nós, o desejo de constituir uma verdadeira família humana, de sermos testemunhas do amor aos mais frágeis, aos mais vulneráveis, aos mais indefesos. É interessante perceber como na igreja a vida consagrada, as religiosas, muitas vezes vão onde nem os padres vão. São aquelas mulheres que estão na fronteira da missão e que precisam da nossa oração para manterem-se firmes neste serviço à igreja e à humanidade. E hoje, como é na nossa sociedade oferecida tantas coisas às mulheres que no tempo dos nossos avós, dos nossos pais não se ofereciam, o número de vocações à vida consagrada feminina cai assustadoramente. As mulheres, os jovens, crianças, adolescentes, não conseguem enxergar na vida consagrada um modo de vida que agrada a Deus. As congregações estão caindo no número de vocações. Portanto, está se matando os carismas do Espírito, porque cada congregação é testemunha de um carisma do Espírito de Deus. Então, se nós queremos que a nossa igreja reflita a riqueza do amor divino, que reflita a fidelidade do Evangelho, nós precisamos, primeiro, orar pelas vocações, e segundo, apresentar às crianças, aos jovens, a possibilidade de ser feliz e servir a Deus na igreja por uma vivência da pobreza, da obediência e da castidade. Tarefa árdua e difícil, mas nós cristãos somos chamados a ser um sinal de diferença, um diferencial na sociedade. Enquanto se educam os filhos para ganhar dinheiro, nós cristãos somos chamados a educar os filhos para amar a dignidade humana e para servir a humanidade. Quando nós presenciamos que se alimenta nos jovens o desejo pelo poder, pelo prazer desenfreado, nós, cristãos, que apostamos no amor e no serviço que Cristo ofereceu à humanidade, somos chamados a ser este sinal de contradição. E como dizia e diz e repete muitas vezes o Papa Francisco, não importa se somos poucos, o que seria trágico para nós cristãos é se nós formos insignificantes. Não importa que nós sejamos poucos na sociedade, a nossa tragédia, a nossa desgraça seria de que a nossa presença ou não presença dá na mesma. O fato de existirmos ou de estarmos no meio da sociedade não faz diferença nenhuma. Então nós nos tornamos insignificantes. Como dizia o Papa Bento XVI anos atrás, hoje a igreja aparece nas notícias pelos escândalos
sendo que o único escândalo que a igreja é chamada a viver e a proclamar é o escândalo da cruz, do amor que se oferece para dar vida. E isso diz o apóstolo Paulo na carta aos Coríntios, e o Papa Bento XVI sempre repetia. Há um escândalo que nós somos chamados a viver, o escândalo da cruz, do amor que se oferece, do amor que gera vida, do amor que se dedica, que é generoso e que é humilde. Agradeçamos então a Deus pela vida consagrada, supliquemos pelas vocações e tomemos seriamente a decisão de educar nossos filhos, adolescentes e crianças para os valores que não passam, para aquilo que é eterno e que dá sentido à vida. Que a Virgem Santíssima, elevada aos céus, interceda por nós, por nossas famílias, também agradecendo a Virgem Maria por todas as atividades que realizamos nesta Semana Nacional da Família, agradecer a todos os que se empenharam, e quem perdeu alguma atividade, estão todas gravadas na internet, lá no Facebook e no YouTube da paróquia. Tem muitos ensinamentos, ricas partilhas, que ajudam a todas as famílias. A gente tem que ter a humildade de acolher o ensinamento de Deus. Lembremos-nos, a arrogância nos afasta de Deus. A humildade nos atrai. Seguindo então o exemplo de nossa mãe, trilhemos o caminho de Cristo, na alegria de viver, na alegria de servir, na alegria de amar. Amém.